Olá, crianças do primeiro ano! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula? Eu espero que sim! Então, hoje, dia 25 de novembro de 2020, é uma quarta-feira. Nós vamos trabalhar com Aprender Sempre, volume 3 de Matemática, sequência didática 1, aprendendo com Tiago e Luísa. Faremos a aula 8. Quantos lápis tem Luísa? E aula 9, objetos que vemos e as figuras geométricas. Vamos lá? Então, na página 14, tá? Não esqueçam de pôr a data. Aula 8. Quantos lápis tem Luísa? O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver um problema em que juntamos os elementos de duas coleções. Então, ainda na página 14, número 1, mas antes aqui está escrito atividade. Número 1. Luísa levou para o sítio o seu material escolar para deixar tudo arrumado para quando fosse voltar para a escola. Ela colocou em seu estojo 12 lápis de cor e 4 lápis de grafite. Então, nós temos aqui a representação dos lápis de cor que a Luísa levou e aqui também a representação do lápis de escrever, o lápis grafite, tá? Então, ela diz que levou 12 lápis de cor e 4 grafite. Então, se vocês contarem aqui, vai ter 12 lápis e 12 lápis de cor e 4 grafite. Então, observando aqui essas imagens, né, nós vamos responder as questões. A. Quantos lápis no total ela colocou no estojo? Registre o resultado no quadro, que é esse daqui. Então, como que a gente vai saber quantos lápis tem no total, né? Quantos lápis ficaram no estojo? Como que a gente vai descobrir isso? Acertou quem falou que a gente vai fazer a contagem, né? E a gente vai descobrir contando. Então, vamos lá? Olha só. Ela colocou 12 lápis de cor, então vamos conferir se tem 12 aqui. Você pode contar de um em um ou de dois em dois. Vamos contar de dois em dois? Olha só, aqui ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tem 12 mesmo, né? 12. Então, se a gente já sabe que aqui tem 12, com mais 4, vamos fazer as contas? 12, 13, 14, 15, 16. Então, o total de lápis que a Luísa colocou no seu estojo são 16 lápis. Vocês sabem fazer o 16, crianças? Acredito que sim. Vocês podem consultar também o seu quadro numérico para saber, né, aonde está o número 16, né? Como é que faz o 16? O 16 ele está lá na coluna, lá na linha do 10, né? Aí depois do 10 vem o 11, 12, 13, 14. Ai, não deu espaço, né? Depois vem 15, 16, né? O 16 é assim, o 1 e o 6. Só que aqui o 1, ele vale 10, né? É o 10 mais 6, aí fica 16. Então, vocês vão colocar a resposta aqui, 16. Mas, qual é o outro jeito que a gente poderia fazer essa continha? A gente poderia, se não tivesse essas imagens aqui do lápis, qual era o outro jeito que a gente poderia fazer para saber o total? Colocar o 12 mais 4. Lembra a continha assim, em pé? Então, aí eu vou juntar 4 mais 2, aí eu coloco 4 dedinhos, ou 4 palitos, ou 4
feijãozinhos, né? A gente pode usar o material que vocês tiverem, 4 tampinhas, então vou colocar 4 e depois coloco mais 2. Quanto que vai dar 4 mais 2? Vai dar 6, né? E 1 mais nada dá 1, certo? Ah, Pro, mas eu não consigo fazer a conta assim, em pé. Então, você poderia, se não tivesse essas imagens aqui, o que você poderia fazer? Além de usar o material concreto, que é as tampinhas, palitinhos, poderia desenhar, né? Poderia fazer aí, ó, os palitinhos assim, ó, desenhar 12 palitinhos e depois mais 4 palitinhos. E ia conseguir fazer a continha do mesmo jeito, tá bom, crianças? Agora, antes de ir para a próxima atividade, para a próxima aula, eu trouxe para vocês figuras geométricas espaciais para a gente conhecer ou relembrar e depois a gente começa a fazer atividade, combinado? Então, aqui está escrito figuras geométricas espaciais. Nós temos aqui essa figura que é um cilindro, né? O cilindro, ele tem duas bases, olha só, tem aqui embaixo é porque a gente está vendo a figura, né? A gente está vendo ele ao vivo, presencial, na mão. Se a gente estivesse na escola, a Pro ia mostrar para vocês. Mas aqui embaixo tem uma base, e é uma base redonda, né? E aqui também tem outra base, tá? Essa figura aqui chama cilindro. E o cilindro, ele rola, não é verdade? Você acha que ele rola? Tenta aí. De repente, pode pegar aí um rolinho de papel higiênico, que é parecido, é um cilindro, só não tá aqui tampado aqui a base, tá? Ele é oco, né? Mas você até pode fazer uma base, colocar e vai formar um cilindro. E aí, põe ele na superfície e vê se ele rola. Ele rola, né? Então, ele tem a forma arredondada, né? Nós temos aqui o cone, né? Quais são as características do cone? Ó, ele tem uma base aqui, que é circular aqui embaixo, tá? E aqui em cima ele tem uma ponta, né? E ele também rola, né? Se você colocar, por exemplo, uma imagem que parece com ele, um objeto que parece com ele, é o chapeuzinho de aniversário. Ele é um cone, né? Se você colocar ele assim para rolar, ele acaba rolando também. Nós temos aqui a esfera, né? E qual a característica dela? Ela não tem pontas, né? Ela não tem lado, né? E ela rola também, não é verdade? E aqui nós temos o paralelepípedo. E aí, consegue falar paralelepípedo? Fala aí, eu quero ver. Então, paralelepípedo, quais são as características dele? Ó, ele parece um bloco, né? É um bloco retangular. E as características dele, eles têm dois pares de lados iguais, ó. Esse lado aqui é igual a esse lado daqui. E aqui também é igual o outro lado, tá? Então, eles têm 6 faces, 6 lados, tá bom? Nós temos aqui também a pirâmide. A base dela é triangular, tá? E ela também tem as faces, ó, os lados também são triangular, tá? E aqui nós temos o cubo. O cubo, quais são as características dele? Ele tem 6 fases de quadrados, né? 6 fases quadradas, tá? 1, 2, 3, 4, tá? Eles têm 6, tem 6. É que aqui na imagem não dá pra gente ver as 6 fases dele, tá bom? Na imagem não tem como. Então, agora que a gente conheceu um pouquinho das figuras geométricas espaciais, a gente vai fazer os exercícios, tá bom? Então, aula 9, também coloquem a data, tá na página 15. Objetos que vemos e as figuras geométricas. O que vamos aprender?
Nesta aula, vamos relacionar objetos do cotidiano com figuras geométricas. Ainda na página 15, está escrito assim, a atividade. Número 1. A vovó Márcia aproveitou que Luísa estava concentrada e trouxe para a sala um baú que contém brinquedos de quando as crianças eram bem pequenas e escolheu 3 deles para mostrar à neta. Então, nós temos aqui uma bola de tênis, temos um tubinho aqui, olha, de bolha de sabão. Vocês conhecem, né? Muito legal fazer bolinha de sabão, né? E nós temos aqui um dado com algumas imagens, tá? Então, ainda na página 15, nós vamos responder as questões A, B e C, tá? Responda as questões. A. Qual deles tem um formato que lembra uma esfera? Qual dessas imagens aqui lembra uma esfera? Lembra que a Pro mostrou a esfera no slide 2 slides anterior, lembra? Qual deles aqui parece com uma esfera? Que eu falei que a esfera não tem lado, ela é toda circular, né? E ela rola. Qual é? Qual desses aqui? Acertou quem falou que é a bola de tênis. Então, aqui vocês vão escrever bola de tênis, tá? B. Qual deles tem formato que lembra um cilindro? Qual deles? A. É a bola de tênis? Não, né? Porque a gente já até colocou aqui. É o tubo de bolha de sabão? Ou é esse dado que lembra um cilindro? Olha, lembra? Ó, o cilindro tem 2 bases, uma aqui e outra aqui embaixo, né? E ele rola também. Qual deles é esse ou é esse? É o tubo de bolha de sabão, né? Quem falou que é o tubo, acertou. E vai escrever, ó, tubo de bolha de sabão. C. Qual deles tem formato que lembra um cubo? Ora, só sobrou essa figura, né? É esse daqui, ó, que é um dado, né? O dado é o formato de um cubo. Então, vocês vão escrever aqui, ó, dado. Na página 16, número 2. Antes que todos fossem dormir, a vovó Márcia, que gosta muito de fazer biscoitos, solicitou a colaboração dos netos no preparo para que no dia seguinte a família pudesse comer os biscoitos no café da manhã. Eles escolheram formas com o mesmo formato, porém com tamanhos diferentes. Veja as formas que eles vão usar. Então, quem gosta de fazer biscoito, de ir para a cozinha com a mamãe aí e fazer biscoitos, fazer bolo, quem gosta? Olha só, então. A vovó Márcia, ela chama os netos dela para fazer biscoito. E escolheram aqui, ó, o formato de estrelas. Só que cada um desses biscoitos, cara, com tamanhos diferentes. Vocês estão observando? Olha só, esse tamanho, esse. Então, agora a gente vai observar e responder aqui a pergunta, tá? Tá assim. Relacione as formas da menor para a maior e complete o quadro com a sequência das letras obtidas. Então, a gente vai colocar aqui esses biscoitos por ordem de tamanho, do menor para o maior. Qual dessas estrelas é a menor? Já localizaram? Acertou quem falou que é a D, né? A D é a menor. Depois da D, qual que é a maior que a D? Um pouquinho maior que a D. Acertou quem falou que é a A. E depois da A, qual é um pouquinho maior? Localizaram? Muito bem, acertou quem falou que é a B. E depois dessa daqui, qual que é a maior? Acertou quem falou que é a E.
Olha ela aqui. E por último, nós temos a C. Então, nós colocamos aqui, representando com as letras, os biscoitos, né? Do menor para o maior. Tá bom, crianças? A aula de hoje termina por aqui. Um grande beijo, muito obrigada e até amanhã com a próxima atividade. Tchau, tchau.